Ele termina, se não fosse aquele começo ruim, o Palmeiras terminava em primeiro da fase de classificação. Terminou em segundo e pegou o São Paulo, que foi o terceiro. Primeiro jogo no Morumbi. Palmeiras ficou em segundo, São Paulo em terceiro, então o Palmeiras tem a vantagem de mandar o segundo jogo em casa. E mais uma vez a gente foi roubado. Esse seria mais um jogo para a gente colocar naquela lista de eliminações roubadas, principalmente para o São Paulo, né? O Adriano faz um gol com a mão, escandalosamente com a mão. Lembrar que na história do Palmeiras, o Palmeiras enfrenta o São Paulo também num jogo decisivo de Campeonato Paulista 37 anos antes, em 1971. O Leivinha fez o gol de cabeça e o Armando Marques, o juiz, anulou, alegando que foi o gol com a mão. Quer dizer, quando o Palmeiras faz gol de cabeça, o juiz anula e fala que é com a mão. Quando o São Paulo faz um gol com a mão, vale. Foi de cabeça. Mas escandalosamente com a mão, acho que todo mundo se lembra, né? Paulo César de Oliveira validou o gol de mão do Adriano. Estava 2-0 para o São Paulo. E faltando, sei lá, uns 10, 15 minutos, o Lene faz uma jogada dentro da área. Aquela jogadinha de drible dele lá, que chama o cara para finta, e acabou arrumando o pênalti. Foi derrubado. O Paulo César de Oliveira marcou o pênalti, o Alex Mineiro diminuiu. Alex Mineiro fazendo gol de tudo que é jeito também, vamos falar. Time encaixadíssimo, hein? Com Kleber e Alex Mineiro na frente, Diego Souza e Valdívia Armando. Os laterais subindo bem, né? Leandro de um lado, Helder Granja do outro. E a proteção, a zaga tranquila, né? Você tinha 3 volantes muito bons. Quando precisava segurar um pouco mais, jogava o Pierre. Quando dava para soltar mais, jogava o Martinez e o Léo Lima. Quando o Pierre jogava, às vezes jogava o Martinez, às vezes jogava o Léo Lima. E a dupla de zaga firme, sólida, né? Gustavo e Henrique se deram muito bem dentro de campo, fora de campo nem tanto. Se davam bem fora de campo, né? Mas isso é outra história, não é pra gente comentar aqui. E o Marcão no gol, né? Então o time estava muito bem armado. E favorito para ganhar do São Paulo. Palestra lotadíssimo para o jogo da volta, uma semana depois. Todo mundo com gasgado, né? Ter sido roubado pelo Paulo César de Oliveira. E vem, então, o famoso jogo do gás, em que o Palmeiras já reverte a vantagem do São Paulo com um gol do Léo Lima de fora da área, frango do Rogério Ceni. A bola passa do lado dele, ele foi enganado pela curva da bola, ele ajoelha no chão e a bola para. Como ele ajoelhava, né? Ridículo. E Palmeiras então vira o intervalo ganhando de 1-0, que já era suficiente para classificar, porque o Palmeiras tinha feito gol fora de casa. Eu não sei se é porque já tinha feito gol fora de casa ou se porque 1-0 e 2-1, na soma 2-2, vantagem nossa. Eu não lembro agora exatamente, mas eu sei que 1-0 já era suficiente. Não estava indo para pênalti. E aí acontece aquilo no intervalo. Estoura uma bomba de gás de pimenta no vestiário do São Paulo. Teve até investigação policial que fala que é impossível ter vindo de fora para dentro o negócio. Eu não consigo imaginar um cara estourando uma bomba de gás dentro do próprio vestiário precisando ganhar um jogo, a não ser que seja muito canalha, mas muito sem vergonha. Eu não duvido nada desse clube. Eu não duvido nada. O que eu já vi, por exemplo, quer dizer, fora as histórias, 42, construção do Morumbi. Eu já vi o goleiro reserva do São Paulo pegando uma pilha do chão e alegando que foi atingido com a pilha na cabeça. Isso eu já vi, o goleiro se chamava Bosco. Depois ele admitiu que fez isso. Então eu não duvido de nada. O fato é que o jogo demorou um pouco para recomeçar. Palmeiras muito superior em campo. Mas muito. E não foi por causa de gás, por causa de nada.
E acaba fazendo o segundo gol com o Valdívia, numa arrancada do Wendel. O Wendel, que tem mais de 200 jogos com a camisa do Palmeiras, então foi premiado por esse lance. Acho que ele nunca vai ser esquecido por esse lance. Ele faz uma grande jogada, ele podia ter feito o gol, mas ele olha de lado e toca de lado para o Valdívia. O Valdívia toca para o gol vazio, porque o Rogério Ceni já tinha meio que saído de lado para fechar o ângulo do Wendel. Ele dá de lado para o Valdívia, o gol está aberto, o Valdívia só rola. 2-0, acabou. E nesse momento tem uma descarga de energia muito grande no quarteirão, por conta do Shopping Bourbon, que tinha acabado de ser inaugurado. E a Eletropaulo não fez um bom dimensionamento da energia e acabou dando um pico pouco depois do gol, que foi perfeito para termos de festa, né? Porque o São Paulo estava acabado em campo, estava morto em campo, tinha que fazer 2 gols e faltava, sei lá, 20 minutos, e o moral do Palmeiras estava na lua, a torcida a milhão, e quando apagam as luzes a torcida começa a fazer festas, começa a fazer um puta de um barulho, uma alegria, uma euforia muito grande. A gente estava com o São Paulo aqui, né? As 2 eliminações da Libertadores, roubado, né? Aquela coisa. E o Palmeiras então acaba eliminando o São Paulo. Depois volta a luz, o Palmeiras dá um olé, toca a bola, coloca o São Paulo na roda e se classifica para final do Campeonato Paulista. Então nós estamos no dia 20 de abril. A gente vai continuar a falar sobre o ano de 2000. O primeiro jogo é em casa contra o Sport. 0-0. Time titular, hein? O Luxemburgo não poupou. Time titular, 0-0. Todo mundo tirando o pé, todo mundo pensando na final. 0-0 em casa. E aí, primeiro jogo da final em Campinas, no fim de semana. Eu fui nesse jogo, aliás, eu fui em quase todos esses jogos aqui que a gente descreveu. Eu só não fui no jogo do Bragantino, que eu vi pela TV. Todos esses outros aqui que eu comentei, eu tava lá. Os mais importantes, né? E, inclusive no gol do Adriano, no Morumbi. Eu vi na minha frente. Eu tava atrás do gol, a gente ficava atrás do gol. Mas foi nítido ele dando um soco na bola. E fui para Campinas. A gente teve que se desviar das pedradas, né? Para quem já conhece lá o Moisés Lucarelli, sabe que aquelas pedras lá da ferrovia lá, os caras jogam mesmo. A gente chega lá no Moisés Lucarelli, torcida do Palmeiras gigantesca. Claro, espaço limitado. E o Palmeiras ganha por 1-0 o gol do Kleber. Sem uma grande superioridade. A Ponte fez valer o fator casa. Equilibrou o jogo, foi difícil, não foi um jogo fácil. E o Palmeiras ganhou só por 1-0. Suado. 0-0 já estava ótimo. Se ganhar de 1-0, fala assim, puta, para perder esse título, a Ponte Preta tem que ganhar de 2 no Palestra. Ah, mas não ganha. Naquele ano, o Palmeiras tinha uma fragilidade muito grande fora de casa. O Palmeiras perdia jogos fora de casa. Não se sentia muito à vontade fora de casa. Mas em casa ganhava tudo. Eventualmente empatava. Vai, um tropecinho aqui, um tropecinho ali. Mas perder em casa, não perdia. E, de fato, chega a semana da final. O Palmeiras só pensa no jogo com a Ponte Preta e tem que decidir uma vaga de Copas do Brasil, vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Sport lá em Recife. O Palmeiras joga com aquela camisa verde-limão, vinha jogando, né, aquela Copa do Brasil com a camisa verde-limão, e o Palmeiras toma de 4-1 do Sport lá em Recife e é eliminado da Copa do Brasil. Mesmo esquema, ninguém pondo o pé em dividida, ninguém, sabe, ninguém forçando nada. Se der, deu, se não der, beleza, o negócio é levantar essa taça aqui. E, de fato, eu converso com muitos palmeirenses, né, quando a gente começa a lembrar o ano de 2008, sempre que vem essa sequência,
Sport, Ponte Preta, Sport, Ponte Preta. Ninguém se lembra que teve jogo contra o Sport. Entre o jogo com São Paulo e o primeiro jogo da Ponte e entre as duas finais. Ninguém se lembra, porque foi... A gente deletou da nossa memória de tão pouca importância que esses jogos tiveram. A Palmeiras perdeu de 4-1 do Sport e ninguém nem aí. Aliás, foi isso que começou a fazer o Sport acreditar que era rival do Palmeiras, né? Primeiro elimina o Palmeiras da Copa do Brasil. Depois vai ganhar do Palmeiras no Brasileiro. Depois a gente vai falar desse jogo. E depois teve aquela rivalidade toda em 2009 por conta da Libertadores. Então, por alguns meses ou por um par de anos, eles acharam que eles eram do mesmo tamanho do Palmeiras. Vê se tem cabimento. Sport Recife. Então o Palmeiras é eliminado pelo Sport, mas não está nem aí e volta para o Palestra no domingo, dia 4 de maio de 2008. Jogar a finalíssima do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Um domingo que para mim pessoalmente foi maravilhoso. Foi o dia que eu batizei minha filha. Minha filha estava fazendo quase um aninho. Aliás, hoje minha filha faz 13 anos. Na época ela estava pertinho de fazer um aninho de idade. Foi batizada na missa do Palmeiras. A minha filhinha Cecília foi a primeira criança a ser batizada na missa do Palmeiras. A missa foi realizada no domingo de manhã. Claro que quando eu marquei eu não tinha a menor ideia que ia cair no dia que a gente ia ser campeão paulista. E uma grande coincidência, então de manhã a gente batizou Cecília e à tarde acabou a missa, eu já tirei a roupa, já botei a camisa do Palmeiras, já comecei a tomar, né? Natura é sua. Foi até de tarde. E o Palmeiras fez um jogo esplêndido, né? Um jogaço, uma tarde inesquecível no Palestra, lotado, torcida da Ponte Preta bem isolada, fazendo seu barulhinho ali do lado, torcida do Palmeiras, uma massa gigantesca no Palestra, e uma tarde muito agradável. Só foi estragada um pouco pela ação da Polícia Militar, né? Tanto dentro do Palestra quanto na Turiaçu depois. Mas enquanto a bola rolou, só deu Palmeiras. Palmeiras abre o placar com o Kleber. Foi gol contra ou foi do Kleber? Eu nunca me lembro isso. Vamos lá, vamos pegar a cola aqui. Palmeiras 5, Ponte Preta 0. O primeiro gol foi gol contra. O Kleber está na jogada, o gol foi dado por Ricardo Conceição. Tá? Mas o Kleber estava na jogada. O Ricardo Conceição, 19 minutos já está 1-0 para o Palmeiras. Pô, 19 minutos está 1-0 para o Palmeiras, a Ponte precisa fazer 3. Para, né? Para. Não vai fazer, é campeão. Só que você não grita antes da hora, né? Tem aquele mandamento. Vai seguindo o jogo. 33, Alex Mineiro, 2-0. Ah, que vontade, né? Precisa fazer 4 agora. Segura. Esse segundo gol do Palmeiras matou a Ponte Preta. Matou bem matado. Porque eles não deram sinal de reação. E o Palmeiras começou a controlar o jogo. Começou a tocar. 2-0, vai passando o tempo. Intervalo. Volta para o segundo tempo. Toca. A torcida do Palmeiras vai subindo cada vez mais as músicas, vai subindo cada vez mais o canto, o apoio. A torcida da Ponte Preta já começa a querer ir embora. Até que o Valdívia faz uma obra de arte. Ele faz um golaço da entrada da área. E aí, faltando 18 minutos, 3-0, a Ponte precisava fazer 5, aí, desculpa, é campeão. Todo mundo gritou campeão, é campeão. E isso aos 27. Aos 32 já estava 5. Porque aí foi um atrás do outro, né? Sabe quando tem a luta e o cara que tá apanhando tá no corner, só levando, boxe, né? Só levando, tem mais aqueles 2, 3 antes do juiz dar um nocaute técnico.
Palmeiras arrebentou com a Ponte Preta, o Alex Mineiro fez mais 2. O Alex Mineiro faz 3 gols na final, né? É um dos grandes centroavantes da história do Palmeiras, o Alex Mineiro, hein? E o Palmeiras é campeão. Eu me lembro que quando saiu o terceiro, eu já desci para a mureta. Eu tava lá na minha cadeira, ali em cima, né, no setor Visa. Eu desci e fui para a mureta. Se foda, né? Então o quarto e o quinto gol eu já vi dali do nível do campo. Puta, que delícia, que energia, que alegria. E aí a gente viu toda a comemoração, toda a festa, né, da torcida. Fazia tempo que não ganhava um título, tinha passado por anos muito complicados, né, entre 2002 e 2006 principalmente. Foram 5 anos terríveis, com exceção de 2004 ali que deu uma respirada, mas resultado nenhum. Então uma sensação de impotência, né, uma sensação de ser um time de segundo escalão muito grande, que aquele time vinha para reverter, o time de 2008. E aquele troféu, embora fosse um troféu de estadual, de paulista, de paulistinha, e de fato não tinha o glamour, né, daqueles grandes campeonatos paulistas até o meio da década de 90, da década de 80, os campeonatos espetaculares, mas ele tinha uma história, né? Então a gente ganhou o clássico contra o Corinthians com um fato marcante que foi o Chororô. Ganhamos do São Paulo em Rio Preto de 4-1. Depois fomos roubados pelo São Paulo e revertemos a situação. Jogos espetaculares como aquele com o Bragantino. E uma final com 5-0. Vitória fora e 5-0 em casa. Então foi um grande campeonato paulista para o Palmeiras. Foi uma conquista realmente empolgante. Daquelas que deu assim muito orgulho de ser palmeirense. Então eu lembro que eu fiquei ali na mureta esperando, sabe, os jogadores passarem, dar a volta olímpica, mostrar a taça bem de pertinho. E eu lembro do Bruno goleiro, carregando o Valdívia nos ombros, né, o Valdívia de cavalinho aqui na nuca, e o Valdívia com a bandeira do Chile. E o Valdívia é o grande jogador daquele campeonato, né? O Alex Mineiro jogou muito, o Diego Souza jogou muito, mas o Valdívia foi o cara que arrebentou com o campeonato. E a gente esperava muito isso dele desde 2007. Ele que chega em 2006, não tem aquela... precisa daquele tempo de adaptação. Em 2007 ele já começa a pegar o jeito do futebol brasileiro, começa realmente a mostrar todo o seu potencial. É claro, ele dividia as ações com o Edmundo. E em 2008 ele é o jogador mais velho ali do elenco, mais velho em termos de tempo de clube, né? Entre os mais importantes. Então todos os jogadores importantes tinham chegado naquele ano, e ele já era um veterano de 3 anos de Palmeiras. Então ele foi o grande comandante da conquista daquele título. Foi muito empolgante, foi muito gostoso, foi muito gratificante gritar campeão no Palestra, ver o Palmeiras erguendo mais uma taça meio feia. Eu não gosto muito da taça do Paulista de 2008, mas feio é ficar sem a taça, né?